pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre o sensor de rotação, ver um pouco do funcionamento dele, ver o sinal dele com o osciloscópio, né? Eu pretendo usar o osciloscópio para ver o sinal do sensor. Mas antes eu quero falar rapidinho aqui sobre força eletromagnética e a relação dela com a corrente elétrica, para a gente compreender melhor o funcionamento dos sensores, tá? Então vamos lá. A força eletromagnética é o que está presente nos ímãs quando eles se atraem. Essa força de atração entre eles, né, que faz eles grudarem lá, é a força eletromagnética. Aí aqui no desenho está representando aqui como se fosse o positivo do ímã atraindo o negativo, que a gente sabe que os opostos se atraem, né? Beleza, então é a força eletromagnética que causa aquela atração entre os ímãs. A relação dessa força eletromagnética com a corrente elétrica é o seguinte: aqui está desenhado representando um fio e os elétrons percorrendo esse fio. Aqui está representando a corrente elétrica. Os elétrons em movimento nesse fio, eles geram um campo magnético em torno desse fio, tá? Só que esse campo magnético, se tratando de fio de carro e moto, é pequeno, ele não causa nenhuma alteração na nossa percepção, ou seja, ele não atrai nenhum metal aqui, a gente não vê um comportamento dele como se fosse um ímã, porque é muito pequeno esse campo magnético gerado em torno do fio, tá? E como é que a gente consegue perceber? Se a gente pegar esse fio, um fio bem grande, fizer uma bobina com ele, ou seja, enrolar ele ali, ó, no núcleo ferroso, por exemplo, se a gente der muitas voltas, quando esse fio for percorrido por uma corrente elétrica, esse campo magnético que gera, ele vai sendo somado, né, nessas voltas que se dá no fio, ele vai sendo aumentado, a ponto daquilo ali virar um ímã. Na verdade é um eletroímã, né? O eletroímã ele é isso, ele não é um ímã natural, ele é na verdade uma bobina ali, né, com núcleo ferroso, que quando é percorrida pela corrente elétrica, ela gera esse campo magnético e acaba transformando ali em ímã, né, atraindo metais. Beleza, então a gente viu uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético, mas será que um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Pode, desde que esse campo magnético ele esteja em movimento aqui, ó, como os elétrons no condutor, né? E como é que a gente pode fazer isso? Bom, aí a gente chega no princípio do sensor de rotação, tá? Aqui eu desenhei dois sensores de rotação, um é indutivo e outro é Hall, né? Qual a diferença de um para o outro? Um vai ter o circuito eletrônico e o outro vai ter somente uma bobina com um ímã na ponta, tá? Esse que tem a bobina com ímã na ponta é o indutivo. Ele vai ser um sensor que o sinal dele vai ser analógico, tá? E aí, como é que ele funciona? Justamente através desse princípio aí, ó. Ele tem um ímã na ponta e aqui é como se fosse a engrenagem da roda fônica lá no virabrequim. Quem já está mais acostumado, né, com injeção eletrônica, sabe que lá no virabrequim tem uma roda fônica, ela tem vários dentes e ela tem uma referenciazinha, que é um vão onde tem mais ou menos um espaço de uns 2 dentes assim, ó, como se não tivesse, né, uns 2 dentes. Então esse vão ele é uma referência da posição do motor para a central de injeção eletrônica. E como é que ela sabe? Através do sinal sensor de rotação. Quando a referência passa aqui, o módulo sabe, opa, tá no PMS do cilindro 1, ou seja, o cilindro 1 está com o pistão em cima, no topo, no ponto máximo. Entendeu? E a partir dali ela vai calculando onde ela tem que injetar combustível, onde tem que jogar centelha, enfim. Vamos continuar aqui focando no sensor de rotação. Então, quando o motor está funcionando, essa roda fônica fica girando, né? Esses dentinhos vão passando aqui na frente do sensor. Esse sensor ele não recebe nenhum tipo de alimentação, tá? Ele mesmo gera o sinal dele independente de alimentação. Por quê? Ele vai ter um ímã aqui na ponta e essa bobina, né? Aí eu fiz aqui como se fosse as extremidades da bobina, né? Uma ponta do fio e a outra ponta ele vai, é como se fosse um fio bem grande, dá muitas voltas, enrola e depois ele sai aqui do outro lado. É assim que é basicamente o sensor indutivo. Aí ele vai ter um fio, um ímã aqui na ponta, tá? Então, quando esses dentes aqui metálicos passam na frente do ímã, a gente sabe que o ímã ele tem ali ele atrai os metais, né? Mas como ele não pode atrair aqui, porque os dois estão fixos, posicionado fixo, mas esse dente passando, ele causa uma alteração no campo magnético do ímã devido a essa atração.
Então essa alteração é como se o ímã tivesse em movimento, entendeu? O ímã ele não está em movimento, mas a roda fônica tá. Então causa o mesmo efeito como se o ímã tivesse em movimento. Então a gente viu aqui que se o campo magnético estiver em movimento, ele é capaz de gerar corrente elétrica, né? Então é o que acontece aqui, ó, o campo magnético ele acaba tendo esse efeito como se estivesse em movimento, e ele gera uma corrente elétrica na bobina que vem ser o sinal, tá?